Puxa vida, vamos desvendar juntos um dos maiores mistérios para quem é fã de Chaves aqui no Brasil. Sabe aquela pergunta que com certeza todo mundo já se fez pelo menos uma vez na vida? Tá aí. Essa frase dita pelo Chaves lá no cinema deixou gerações e gerações de brasileiros com aquela pulguinha atrás da orelha, né? A gente ficava pensando, Pois é, que filme era esse afinal? Será que existiu mesmo um filme do Pelé que o Chaves tanto queria assistir? A resposta, olha, é muito mais surpreendente e, na verdade, genial do que parece. Vamos mergulhar nessa história. pra gente entender esse segredo todo, o ponto de partida é conhecer uma paixão quase secreta de Roberto Gomes Balônios, o nosso querido Chespirito, o futebol. Isso, pode acreditar. Antes de ser o gênio da comédia que a gente ama, ele quase virou atleta profissional. O esporte, sempre esteve no coração dele. Muito, mas muito antes da fama. E essa paixão toda, claro, acabava transbordando para os seriados. O futebol era o tema principal de vários episódios inesquecíveis, com direito a um monte de citação a craque brasileiro na nossa dublagem. Quem não se lembra, né? E agora, presta atenção, que aqui tem um ponto crucial. Sabia que ele nem sempre torceu pelo Clube América? A troca do Chivas Guadalajara pelo América, que virou o time do coração dele, aconteceu justamente durante as filmagens de um certo filme. E isso nos leva direto para a nossa resposta. E aqui está a grande revelação. O filme que o Chaves fala lá no cinema, na verdade, não era um filme do Pelé. Era El Chanfle, uma comédia divertidíssima sobre futebol de 1979, escrita, dirigida e, claro, estrelada pelo próprio Chespirito. Sabe como é? No filme, o Chespirito interpreta o Chanfle, que é um roupeiro do time do coração dele na vida real, o Clube América, um cara super simples, honesto e, claro, muito, mas muito atrapalhado. A história é aquela comédia cheia de confusão e com um coração gigante, sabe? O maior sonho do Chanfle era ser pai, e o filme todo termina com o nascimento da filha dele em pleno Estádio Azteca, no meio de um jogo. É ou não é a cara do Chespirito? E olha só que detalhe fantástico. Esse filme foi a única vez, em toda a história, que a gente viu o Seu Madruga, o Kiko e o Jaiminho atuando juntos na mesma produção. É um verdadeiro tesouro para os fãs. Tá, tudo bem, mas a pergunta ainda tá no ar, né? Se o filme se chama El Chanfle, por que raios aqui no Brasil a gente sempre ouviu o Chaves falar o filme do Pelé? E a resposta tá bem aqui, na comparação. Na fala original em espanhol, o Chaves diz que seria melhor ter ido ver o filme El Chanfle. A troca foi nada mais, nada menos que uma adaptação genial feita na nossa dublagem. Foi sem querer querendo. Como o filme El Chanfle era totalmente desconhecido aqui no Brasil, a referência ia passar batida, ninguém ia entender. Aí os dubladores tiveram a brilhante ideia de trocar por Filme do Pelé. Pensa bem, o rei do futebol todo brasileiro conhecia e amava. A piada funcionou perfeitamente. E a homenagem não podia ter sido mais perfeita, sabe por quê? Porque o próprio Roberto Gomes Bolanios declarou em vida que o maior ídolo dele no esporte era ninguém mais, ninguém menos que o nosso rei Pelé. E essa paixão toda pelo futebol, que foi eternizada no filme El Chanfle, se tornou uma parte que não dá para separar do legado do Chespirito. E de uma forma até poética, a despedida final dele, o velório que juntou milhares de fãs, aconteceu no mesmíssimo Estádio Azteca, o grande palco do seu filme, o lugar onde o personagem dele realizou o sonho de ser pai. O time do coração, o Clube América, claro, nunca o esqueceu. Em 2016, o clube imortalizou o personagem com uma estátua lá no centro de treinamento, uma homenagem mais do que digna de um ídolo. E agora, para sempre, quando alguém olhar para a famosa camisa amarela do América, vai se lembrar não só de um time de futebol, mas do roupeiro mais honesto e querido de todo o México. E fica aí a reflexão, né? O mistério do filme do Pelé era, na verdade, uma obra de arte da adaptação. Quantas outras maravilhas como essa, escondidas na nossa dublagem, não fazem parte das nossas memórias mais felizes? Puxa vida!